Minha mãe sempre foi professora e meu pai perdeu o emprego, ele ficou muito tempo desempregado, ele montou o primeiro negócio dele. E ele quebrou esse primeiro negócio. A gente teve que vender o nosso apartamento para pagar dívidas. Na época eu era bem criança, eu tinha uns 8 anos. Ele tentou de novo e nessa segunda rotisseria ele faliu de novo. E nessa época a gente passou muito aperto. A gente chegou a não ter o que comer dentro de casa, literalmente. Essa é a cena que eu tenho como criança na minha mente. A dona Cida tava, a diretora da escola, batendo na nossa porta que ela tinha... com a compra do mercado. Que a gente realmente não tinha o que comer. Hoje eu tenho muita gratidão por tudo que aconteceu, mesmo aquela dificuldade, assim, eu nunca tive medo de empreender. Eu tenho medo, por exemplo, de falir, eu tenho medo de chegar naquele ponto, mas eu sou muito ousado empreendendo. Assim, isso nunca foi um freio para mim. Então, assim, eu sei o que pode acontecer se eu não fizer algumas coisas. Daí, então, o que eu preciso fazer para não passar por aquilo? A minha mãe é bem empreendedora também, só que ela tava, como ela é muito criativa, ela tava precisando de muita ajuda nessa parte de empreender. E eu vendo essa necessidade, eu sentei com ela e falei assim, vou me dedicar 100% ao ateliê, você quer ajuda? E aí que nossa história começou realmente no patchwork. O negócio ele tinha atingido um ponto e estagnou. Eu acredito que a gente ficou uns 2 anos estagnados, assim. Eu era o cara que empinava a pipa, puxava a linha, eu fazia tudo. Só que na verdade eu não fazia nada direito. Eu era tipo o pato, nadava, voava, mas não fazia nada bem. Eu sou o Ricardo Cosentino, eu trabalho junto com a minha mãe e minha sócia, mas há mais de 10 anos já nós temos essa sociedade, trabalho com patchwork. A minha mãe já há mais de 25 anos, como professora de artes, desenho geométrico. E nós estamos aí mudando a vida de jovens senhoras, que eu costumo sempre dizer que são meninas, né? A gente nunca fala jovens senhoras ou terceira idade, as meninas que são nossas alunas. Era loja física, a gente já tinha a loja online, mas não tinha curso online. E aí em 2014 a gente fez o primeiro lançamento, a gente investiu R$0, eu nem sabia o que era Face Ads, Google Ads, eu não sabia nem mexer nessas ferramentas. No segundo a gente não teve tanto resultado, aí no terceiro a gente teve, até que chegou um ponto por volta de 2015, 2016, que eu fiquei assim, tá, e agora? O que eu faço? Eu já descobri como é que faz uma turma com 700 alunas, eu já descobri como é que vem, mas e aí? Nesse dia eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me oriente, que enxergue o que eu não estou vendo. Então, que me mostre os caminhos que estão na minha cara, só que eu não consigo ver. Foi nesse momento que eu entrei na mentoria do Vitor, que eu conheci. Na verdade, eu já conheci o Vitor. Conheci o Vitor em 2014 numa palestra, eu achei a palestra dele incrível e eu tenho até hoje no meu caderno, vira e mexe eu mostro pro Vitor, eu tenho a anotação daquela palestra. Nossa, e aquilo abriu minha cabeça, várias ideias. E nessa época o Vitor tava começando o programa o Mastermind dele e na época eu não apliquei. Assim, era uma realidade diferente para mim. Eu continuei tentando fazer as coisas da minha maneira. Em 2016 novamente, os nossos caminhos se cruzaram, eu tava num evento e o Vitor era um dos palestrantes. Novamente eu mandei um e-mail para ele. Cara, eu sou o Ricardo, eu trabalho com patchwork e tal. Ele só me respondeu, cara, eu sei quem é você. Cara, ele já se importa. Essa foi a virada para eu aplicar no programa de mentoria dele. Aí eu me lembro nosso primeiro encontro, ele falou, cara, esse produto aqui, por que ele tá parado? Dele, pega isso, faz isso, põe aqui, assim, assado e pronto. Naquela semana eu segui as orientações que ele fez lá, fiz um lançamento com aquela lista que eu tava parado lá com aquele produto. Na época, se eu não me engano, acho que era 12 ou 15 mil que eu tinha investido e eu fiz 45 mil com as sacadas de um encontro. Então assim, eu tripliquei realmente o faturamento que eu fiz no encontro. Nessa época, para mim, o que me importava muito era resultado. Eu acho que a grande virada de chave para mim foi como eu me tornei um empresário melhor, como eu me tornei um gestor. O crescimento da minha empresa, assim, em números, eu não imagino a minha empresa onde ela está hoje se eu não tivesse encontrado com o Vitor. Eu gosto até de pensar o contrário. E se lá em 2014 eu tivesse já com ele, não em 2016? Eu estaria muito maior do que eu estou hoje. Hoje nós somos uma empresa que fatura múltiplos 7 dígitos no ano, muito graças ao Vitor, muito graças a várias dicas, sacadas e gatilhos que ele me dá diariamente. Isso faz muita diferença. Assim, ter aquele conselheiro amigável sempre do lado, o cara que eu posso confiar, que eu posso mandar uma mensagem 2 horas da manhã para ele, que eu sei que ele vai
me orientar, resolver o problema. A gente estava passando por uma dificuldade na nossa empresa por vários motivos. Eu falei para ele, cara, eu vou dar um tempo, eu vou sair do Mastermind, eu tô com um burnout, eu preciso ficar off. Ele me respondeu, não, porra nenhuma, cara, o que adianta eu estar do seu lado quando você tá bem, se quando você estiver mal, a gente não tá mais junto. E não importa se você precisa de um tempo, não, a gente vai estar junto, eu quero estar junto com você quando você tá bem e quando você tá mal. Ele é essa pessoa, é a pessoa que tá do meu lado, é a pessoa que me ajudou a construir a minha empresa, a crescer a minha empresa. Quando o Ricardo começou a fazer parte da mentoria, foi o divisor de águas. Aí quando eu percebi isso, falei assim, o Vitor vai ser meu aliado. Porque eu sempre quis fazer um evento ao vivo. E o Ricardo sempre teve receios de fazer o evento ao vivo. Aí eu conversei com o Vitor, falei, Vitor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude a convencer o Ricardo que dá para fazer um evento ao vivo com a terceira idade. O Vitor foi plantando aos poucos, foi mostrando para o Ricardo que era possível e que daria certo fazer. Até que a gente conseguiu fazer o nosso primeiro evento ao vivo. Foi tão surpreendente, eu lembro da reação do Ricardo, o brilho nos olhos dele, com a felicidade. Nesse mesmo ano, ele já quis marcar outro para o final de ano, de tão radiante que ele ficou com a reação dessas meninas. O Ricardo tem uma banda de rock. Nesse momento eu pensei, o próximo evento eu quero o Vitor, porque o Vitor gosta muito de guitarra como o Ricardo. Aí nós convidamos ele para o terceiro evento ao vivo e ele encerrou junto com a banda. Aí foi o ápice, né? Foi o auge deles tocando junto. O Vitor é o responsável por tudo isso. Eu sou muito grata ao Vitor por tudo que ele fez por mim, pelo meu filho, pela nossa empresa. Ele é um grande parceiro. Ele realmente faz a diferença na vida das pessoas. Hoje nós temos mais de 4.000 alunas online, temos 11 cursos online, temos e-commerce que está cada dia crescendo mais, nós temos uma indústria, uma fábrica de tecidos, então provavelmente ano que vem nós vamos abrir nossa terceira empresa, então a coisa está acontecendo e eu acredito que é só o começo, acredito que a gente está bem longe ainda de onde a gente vai chegar.